Meu nome é Rodrigo Schroeler de Moraes, eu sou promotor de justiça, gerente de projetos estratégicos do Ministério Público e membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui. Essa apresentação é um resumo de uma outra apresentação que está também no blog pgsistemicos.blogspot.com.br. Essa é uma versão que a gente chama light, tá? Mas quem quiser maiores detalhes pode obter nessa versão aprofundada que está lá. Bom, começamos com o tema de nós temos a solução e ela depende de todos nós. Momentos de crise generalizada podem tornar claro que estamos todos no mesmo barco. Mais do que isso, que para alcançar a outra margem, todos devem remar para o mesmo lado. Aqui a imagem de um barco, e essa imagem, na verdade, são botes, né? Porque hoje nós vivemos uma certa calmaria, mas quando a gente descer as corredeiras, é importante que cada um reme da sua maneira, mas com uma missão comum, para que a gente consiga atingir o seu objetivo, no caso, o mar. Para resolver os problemas que prejudicam essa jornada, é importante o planejamento de soluções conjuntas e a gestão compartilhada das atividades executadas. Que venham as tormentas. O mapa, a bússola e a espada que orientam o caminho já foram encontradas. Se a sociedade atuar de forma resolutiva, será possível superar os obstáculos que surgirem durante a travessia. Mais do que isso, iluminam-se as possibilidades da crise ser transformada em uma oportunidade de fomentar o desenvolvimento harmônico e sustentável e, assim, alcançar a outra margem. Em um processo de caos, crise, colapso, a gente sabe que a solução tem que ser conjunta. Por isso, nós temos a solução e ela depende de todos nós. Bom, feito essa introdução, eu gostaria de explicar a todos que, mesmo sendo na versão light, eu vou fazer também alguns aportes, porque a ideia é ensinar como pautar o tema desenvolvimento harmônico sustentável em, vou dizer, eventos, como, por exemplo, audiências públicas, reuniões, etc. e tal. Então, as apresentações, tanto a aprofundada quanto essa versão light, elas são apresentações que elas ensinam a como fazer, vamos dizer assim, uma exposição. Tá? Pode utilizar, inclusive, os próprios slides aqui, aqueles que achar interessante, ou eles de forma integral ou parcial, mas é importante que os senhores vão ver que ele tem toda uma explicação de como pautar os enfoques que são, vamos dizer assim, desse fomento do desenvolvimento harmônico sustentável. Então, a primeira coisa que se faz é uma introdução. Agora, a segunda parte se contextualiza o que se vai falar na apresentação. Então, o fomento ao desenvolvimento harmônico sustentável via atuações resolutivas, principalmente as atuações resolutivas de planejamento e gestão sistêmicos, de negociação, mediação e conciliação. De uma forma resumida, vamos chamar assim, a gente chama isso, sintetiza, DHS via PGS e NMC. Então, vocês vão ver em vários documentos essa síntese para facilitar. Esse é o tema central do trabalho e do fomento junto à sociedade, em eventos, mas também não só em eventos, porque isso também pode ser utilizado para, por exemplo, a elaboração de um projeto, porque ele tem uma ordem, tem os enfoques servem de uma ordem lógica. Dentro do fomento, nós temos uma prioridade nesse momento. Qual é a prioridade? É a estratégia de comunicação e formação, que a gente também sintetiza como DHS via PGS e NMC, estratégia de CEF. Tá? Por que é importante essa prioridade? Porque a gente vê que hoje a sociedade ela está bastante, vamos dizer assim, desesperançosa, perdeu a esperança. Então é importante que a gente diga, sim, existe um problema, mas existem soluções. E quais são as soluções? E depois, passo a passo, como utilizar, vamos dizer assim, guias de passos, roteiros, para alcançar essa solução. E depois, como valorizar isso. É isso que a estratégia de comunicação ela fala para todos nós.
Bom, dentro da própria estratégia de comunicação e informação, nós temos um roteiro. Nós fizemos um roteiro com passo a passo como implementar a estratégia de comunicação e informação. Ele, inclusive, esse roteiro, ele diz assim, antes do evento, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, porque não posso chegar no evento sem ter uma preparação prévia, ainda mais para falar um tema como, por exemplo, desenvolvimento do hormônio sustentável, atuações resolutivas. Tem que se preparar antes. Então, ele já ensina o que precisa saber antes. E depois, durante o evento, o passo a passo, o que tem que se fazer, o que tem que se falar. E depois, no final, tem inclusive um checklist. E esse checklist é possível colocar, sim, falei isso, não falei parcialmente e depois releguei ao momento posterior, qual é a data que eu releguei. Inclusive, esse checklist ele pode servir também para os órgãos de controle, as corregedorias, etc. e tal, para ver se aqueles temas foram um objeto de, vamos dizer assim, de exposição por parte do colega em eventos, se aquele tema foram, e esses passos foram objeto, vamos dizer assim, de implementação em projetos e políticas públicas e assim por diante. Então, ou seja, o material tem bem completo. Tá? E o exemplo que a gente dá, porque esse material serve para qualquer área, qualquer foco de atuação, saúde, educação, cidadania, colapsos, crise, etc. e tal. Ele é universal, até para uma família, ele pode ir em qualquer ambiente, etc. e tal. Mas a gente dá um exemplo de uma área que pode atuar, até porque a gente tem já um trabalho já de muitos anos com relação a essa área e pode mostrar para os senhores que isso realmente funciona e inclusive os resultados.